Olá pessoal, aqui quem fala é Sidney. Faz um tempo que eu não fazia vídeos com os problemas que andei tendo, mas isso foi bom que andei colhendo mais ideias. Então deixa eu mostrar para vocês algo interessante que demonstra a diplomacia do Egito na época de sua dominação em Canaã. E uma dessas demonstrações são as cartas de Amarna, meu exemplo. O que é Amarna? Amarna é uma região no Egito que serviu de capital durante o Império de Akhenaton. Então Akhenaton nessa cidade, construiu essa cidade e ela foi usada durante 30 anos. Então essas cartas de Amarna, ela leva um período mais ou menos de 30 a 40 anos, escrita em língua acádico, que é a língua franca na região, em escrita cuneiforme. Então vamos ver uns modelos dessas cartas. Então essas cartas demonstravam o relacionamento que eles tinham, que o Egito tinha com aquela região de Canaã. Depois que Sargão I conquistou toda aquela região, indo parar nas fronteiras com os hititas, o que acontece? Eles espalham o acadiano como se fosse uma língua franca. E essa língua sofre, logicamente, suas variações, surgindo entre eles o acádico. E aqui vocês têm as escritas cuneiformes dessas tábuas. E essas tábuas, elas mostram, como eu falei, o relacionamento do Egito com as cidades-estados, as cartas de Amarna, desculpa, a própria pronúncia é horrível, Amarna. Então essas cartas de Amarna, como falei, que corresponde ao século IV a.C., em torno de 1300, em 1300 a.C., 1400 a 1301 a.C., elas mostram esse relacionamento do Egito com seus vassalos. E uma das mais interessantes mostra a luta entre eles para manter Canaã livre da influência dos hititas. Onde se lê hititas, leia Íquisos. Aquele povo que invadiu o Egito mandou de volta para a região da Turquia, que é a terra dele, a terra dos hititas. Então o que acontece? Muitas cidades-estados eram contra o Egito, entre elas Siquém. Siquém tinha um líder chamado Labaiú. Labaiú ou Labairu. Labaiú era um líder da cidade de Siquém. Muitos diziam que ele era, na realidade, um rapiru que se apoderou da cidade e colocou sua hegemonia sobre ela. E essa cidade recebia apoio, entre eles, dos hititas. Então o que acontece? Essas cartas mostram o relacionamento que tem entre as cidades-estados nesse período, no século XIV a.C., época em que reinou Akhenaton. Ele tem um pouco mais de descrição do que elas são. Havia reinos independentes, lógico, né? E mostrar também um relacionamento com esses reinos independentes. O Egito, ele não era um país assim que invadia. Ele invadiu essa região por quê? Por causa dos hititas, que acabaram dominando. Chegando no Egito, chamaram de Ixos. Uns acham que significa rei pastor, na verdade eram os hititas. Então aqui fala sobre nessa matéria aqui, que nós estamos vendo, e acho interessante, dar para entender, as cartas de Amarna. Esse site é World History Encyclopedia. Ele fala a respeito delas, relacionamento que o Egito tinha. E é muito interessante para se ler,
pesquise no site, dá uma olhadinha. Então, o meu intuito com esse vídeo é o seguinte, é mostrar a comunicação do Egito, ou a documentação que fala a respeito desse período em que existiam as cidades cananeias, não existia Judá ainda não existia. Então eram os reinos cananeus, formados das cidades-estados, que mantinham relacionamento com o Egito. Passaram a ser reinos vassalos. O Egito não acabou com a administração dos reinos, não os escravizou, não transformou em território, nada. Eles eram ainda cidades que tinham sua administração, formavam-se seus reinos, e o Egito acabava tendo o seguinte relacionamento: ele fornecia homens e guarnição para que as cidades pudessem acabar se protegendo, porque eram cidades que tinham um povo campesino muito forte na agricultura. Então, vira e mexe, uma região chamada conhecida como Crescente Fértil, ou Canaã, era invadido por povos que formavam o mundo grego. Entre eles, os hititas, de onde se originou a lenda de Troia. Troia era uma cidade que ficava justamente onde você tem o Império Hitita. Era uma cidade-estado. Ou Ilíade, como que se vocês preferirem. Estava o Império Hitita. Então, o Império Hitita, eles eram povos que ameaçavam justamente o Egito, tanto ameaçou que acabou dominando. Eles entraram na Idade do Ferro antes de qualquer povo. Enquanto uma parte dos povos estavam na idade do Bronze, eles já estavam na Idade do Ferro e já conheciam o carro de guerra. Foi por isso que eles entraram no Egito, conhecido como Ixos, e acabaram dominando. Depois no Mixo, que também significa aí pastores, acabou se aplicando a outros povos de origem semitas que também entraram, provavelmente indo-europeus que entraram lá e acabaram dominando aquela região. Foi expulso. Isso foi no século XVIII antes de Cristo. Foi acabando sendo expulso no século XVI antes de Cristo. Entrou em 1550. Eles foram expulsos. E essas tábuas que a gente está vendo fala do relacionamento do Egito, como eu tinha dito, na época de Akhenaton. Espero que vocês tenham sido útil essa informação. Um grande abraço para vocês e até mais.